Imagine estar no seu leito de morte, rodeado pela família, prestes a assinar o testamento que vai distribuir bilhões. E de repente, a babá que trabalhou na sua casa por 30 anos pede 3 minutos a sós com você. Apenas 3 minutos. Todos acham estranho, todos protestam. Mas você aceita, e nesses 3 minutos ela conta uma verdade. Uma verdade que estava guardada há décadas. Uma verdade tão devastadora, tão chocante, que muda completamente o testamento. Fique até o final, porque o que essa mulher revelou vai te deixar sem palavras e vai te fazer entender que às vezes a pessoa mais invisível da casa é quem mais sabe. Se você ama histórias de revelações explosivas, confissões que mudam tudo e verdades que vêm à tona no momento certo, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te prender do início ao fim. Eduardo Mendes estava morrendo. Não era segredo para ninguém. O câncer terminal tinha avançado tanto que os médicos davam apenas algumas horas de vida. Ele estava na cama king size do quarto principal da mansão onde viveu por 40 anos, no bairro mais nobre de São Paulo. Era um quarto imenso, com teto alto, lustres de cristal, móveis de mogno maciço, janelas enormes com cortinas de veludo, vinho pesadas. Eduardo tinha 84 anos. Era um dos empresários mais ricos do país, dono de uma rede de supermercados que faturava bilhões por ano. Tinha construído tudo do zero. Começou com uma quitanda pequena aos 20 anos e transformou num império. Agora, deitado naquela cama, coberto por lençóis de seda brancos, ele parecia minúsculo. O corpo que um dia foi forte e imponente estava reduzido a pele e osso. Tinha 1,70 m de altura, mas parecia menor, curvado pela doença. Pesava talvez 50 quilos. A pele estava amarelada e fina, como papel de seda, colada aos ossos. Cabelos completamente brancos, ralos e despenteados. Rosto cadavérico com maçãs do rosto salientes. Olhos castanhos fundos nas órbitas, mas ainda alertas, lúcidos. Lábios rachados, mãos trêmulas com dedos longos finos e veias saltadas. Vestia pijama de seda azul escuro caro, mas que agora pendia frouxo no corpo esquelético. Ao redor da cama estava a família. Sua esposa, Helena, de 78 anos. Uma mulher alta de 1,65 m, corpo magro, cabelos grisalhos curtos, bem cortados e penteados, pele clara com rugas profundas, rosto oval, que um dia foi belo. Vestia conjunto de alfaiataria bege claro, Chanel, sapatos de salto médio bege, colar de pérolas verdadeiras, brincos de diamante, relógio dourado caro. Maquiagem discreta perfeita mesmo naquele momento. Expressão facial neutra, fria, segurando a mão do marido, mas sem emoção visível nos olhos azul claros. Também estavam ali os 3 filhos. Ricardo, o mais velho, 58 anos, alto, 1,85 m, porte atlético mantido por academia cara. Cabelos pretos com grisalho nas têmporas perfeitamente penteados para trás com gel. Pele clara, rosto anguloso com maxilar forte. Vestia terno azul marinho sob medida impecável. Camisa branca, gravata vermelha, sapatos pretos italianos, relógio suíço dourado caríssimo. Postura ereta, expressão facial séria, mas olhos calculistas observando tudo. Cristina, a filha do meio, 53 anos, alta, 1,70 m, corpo magro por dieta rigorosa. Cabelos loiros tingidos lisos, presos em coque baixo perfeito. Pele clara, com botox visível, rosto ainda bonito, mas artificial. Vestia vestido social cinza chumbo Saint Laurent até joelhos, saltos pretos altos, bolsa Hermès preta no braço, joias discretas, mas caríssimas. Expressão facial tensa, impaciente, olhando constantemente para o relógio. E Paulo, o mais novo, 49 anos. Altura média, 1,78 m, corpo levemente acima do peso, cabelos castanhos escuros com entradas, barriga saliente, vestia terno cinza claro de corte bom, mas não impecável, camisa azul clara, gravata torta, sapatos pretos, postura relaxada, quase desleixada, expressão facial entediada, mexendo no celular discretamente. Ao lado da porta, em pé, estava ela, Dona Conceição, a babá. Tinha 75 anos, baixinha, 1,52 m, corpo pequeno e arredondado, pesando cerca de 60 quilos. Pele negra com rugas profundas, rosto redondo gentil, olhos castanhos escuros, profundos, cheios de vida, apesar da idade. Cabelos brancos crespos, curtos, cobertos por lenço de tecido estampado colorido, amarrado na cabeça. Vestia um uniforme simples, vestido azul marinho de tecido barato até abaixo dos joelhos, manga curta, avental branco de algodão por cima amarrado na cintura, meias grossas bege, sapatos pretos fechados confortáveis velhos com sola gasta. Mãos pequenas enrugadas, segurando um terço de madeira. Postura humilde, ombros levemente curvados, mas olhar atento fixo em Eduardo. Dona Conceição trabalhava naquela casa há 30 anos. Tinha visto os filhos crescerem, tinha cuidado dos netos, tinha limpado, cozinhado, servido, sempre invisível, sempre silenciosa, sempre ali.
O advogado da família, Dr. Américo, estava ao lado da cama com uma pasta de couro preta. Homem de 65 anos, altura 1,75 m, corpo com sobrepeso, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de grau com armação dourada, vestia terno preto clássico, camisa branca, gravata preta. Senhor Eduardo, ele disse com voz solene, trouxe o testamento como o senhor pediu. Está pronto para assinar. Eduardo olhou para o teto por um momento. Respirava com dificuldade, cada inspiração custando esforço. Antes de assinar, ele disse com voz fraca, mas clara, quero falar com todos vocês. A família se aproximou mais. Eduardo olhou para cada um. Para Helena, com quem foi casado por 56 anos. Para Ricardo, o filho ambicioso que sempre quis comandar a empresa. Para Cristina, a filha que se casou com um político e vivia de aparências. Para Paulo, o filho que nunca quis trabalhar e vivia de mesada. Eu construí tudo o que temos, Eduardo disse lentamente. Trabalhei 60 anos, sacrifiquei tudo, e agora vou dividir esse patrimônio entre vocês. Ricardo se inclinou. Pai, o senhor sempre soube que poderia contar comigo. Eu dediquei minha vida à empresa. Eduardo olhou para ele sem expressar nada. Cristina tocou o braço do pai. Papai, o senhor sempre foi o melhor pai do mundo. Eduardo desviou o olhar. Paulo apenas acenou sem largar o celular. E foi nesse momento que Dona Conceição deu um passo à frente. Seu Eduardo. Ela disse com voz suave, mas firme. O senhor poderia me dar 3 minutos a sós? Houve silêncio absoluto. Todos olharam para ela como se tivesse dito algo absurdo. Helena franziu a testa. Conceição, esse não é o momento. Ricardo foi mais direto. Pai está morrendo, não temos tempo para isso. Mas Eduardo levantou a mão trêmula. Todos saem, ele disse. Quero falar com Conceição. A sós. 3 minutos. A família protestou. Helena se levantou indignada. Eduardo, isso é ridículo. Ela é a empregada. Ricardo cruzou os braços. Pai, o senhor não está pensando direito. Os remédios estão afetando. Mas Eduardo foi firme. Saiam. Agora. Todos hesitaram, mas obedeceram. Saíram do quarto, fechando a porta pesada de madeira atrás deles. Ficaram do lado de fora, tensos, sussurrando entre si. Dentro do quarto, o silêncio era pesado. Dona Conceição se aproximou da cama devagar. Puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Suas mãos pequenas e enrugadas seguraram a mão trêmula de Eduardo. Seu Eduardo, ela começou, a voz embargada. Eu trabalhei nessa casa por 30 anos. Vi tudo, ouvi tudo e guardei tudo, porque não era meu lugar falar. Mas agora, no último dia da sua vida, eu não posso deixar o senhor assinar esse testamento sem saber a verdade. Eduardo olhou para ela, confuso. Que verdade, Conceição? Ela respirou fundo. A verdade sobre seus filhos, sobre sua esposa, sobre tudo o que aconteceu nessa casa enquanto o senhor trabalhava 16 horas por dia, construindo o império. Eduardo ficou tenso. Fala. Dona Conceição apertou a mão dele. Ricardo, seu filho mais velho, não é o homem que o senhor pensa. Há 15 anos ele desviou 2 milhões de reais da empresa, falsificou documentos, colocou a culpa num funcionário inocente que foi demitido e processado. Aquele homem perdeu tudo, a família, a dignidade, tudo. E Ricardo nunca disse nada. Ficou em silêncio, promovido, ganhando mais, enquanto aquele homem sofria. Eduardo ficou pálido. Como você sabe disso? Porque eu ouvi. Eu estava limpando o escritório dele na empresa quando ele estava ao telefone com o contador. Eles riam. Riam de como tinham enganado todo mundo. E eu nunca disse nada porque tinha medo de perder meu emprego. Mas guardei na alma. Eduardo fechou os olhos, processando. Dona Conceição continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Cristina, sua filha. A que o senhor sempre achou tão perfeita. Ela teve um caso com um motorista da família há 10 anos. Engravidou. Fez um aborto escondida. E quando o motorista ameaçou contar para todo mundo, ela usou o dinheiro do senhor para pagar ele para ir embora e ficar calado. 500 mil reais, do seu dinheiro, sem o senhor saber. Eduardo abriu os olhos, incrédulo. Você viu isso? Vi o envelope com o dinheiro. Vi ela entregando na garagem. Ouvi a conversa. E guardei, porque não era meu lugar. Mas agora, eu não posso deixar o senhor morrer sem saber. Eduardo estava tremendo. E Paulo? Dona Conceição limpou as lágrimas. Paulo é viciado em cocaína há 12 anos. Ele gasta 50 mil reais por mês com drogas. O dinheiro que o senhor dá para ele de mesada não vai para investimentos. Vai para traficantes. Eu encontrei os pacotes escondidos no quarto dele várias vezes. Limpei o pó branco do banheiro dezenas de vezes. Vi ele drogado, desmaiado, quase morrendo. E nunca disse, porque ele me implorou para não contar. Me disse que ia parar, mas nunca parou. Eduardo estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto cadavérico. E Helena, minha esposa? Dona Conceição hesitou. Essa era a parte mais difícil.
Seu Eduardo, ela disse baixinho, Dona Helena nunca amou o senhor. Ela se casou pelo dinheiro. E há 25 anos ela tem um amante, o médico que trata dela, Dr. Sérgio. Eles se encontram toda terça e quinta à tarde na cobertura dele. Eu sei porque uma vez ela me pediu para buscar uma bolsa que tinha esquecido lá. E quando cheguei, vi eles juntos e percebi que não era a primeira vez. Eduardo soluçou. Por que você nunca me contou nada disso? Dona Conceição segurou o rosto dele com as duas mãos, obrigando-o a olhar nos olhos dela. Porque eu não tinha provas, seu Eduardo. Porque eu era só a empregada. Ninguém ia acreditar em mim. Iam dizer que eu estava mentindo, que eu queria dinheiro, que eu era invejosa. Então eu guardei e sofri vendo o senhor trabalhar tanto para dar tudo para pessoas que não mereciam, que não amavam o senhor, que só queriam seu dinheiro. Eduardo estava destruído. Toda a vida que ele construiu, toda a família que ele amou, era mentira. Então o que eu faço agora? Ele perguntou, a voz quebrada. Dona Conceição sorriu através das lágrimas. O senhor faz o que é justo. O senhor tira dessa família o poder de continuar destruindo vidas. E dá o seu legado para quem realmente merece. Quem? Eduardo perguntou. Quem merece? Dona Conceição tirou do bolso do avental um papel dobrado. Era uma lista. Nomes de funcionários que trabalharam com o senhor por décadas e foram demitidos injustamente. Nomes de pessoas que o senhor ajudou e nunca esqueceram. Nomes de instituições de caridade que fazem diferença de verdade. E no final da lista estava escrito: para Conceição Maria da Silva, que dedicou 30 anos servindo com amor e nunca pediu nada em troca. Eduardo olhou para ela. Você guardou essa lista? Guardei, seu Eduardo. Porque eu sempre soube que um dia o senhor ia me perguntar e eu ia poder finalmente dizer a verdade. Eduardo segurou a mão dela com a pouca força que tinha. Obrigado, Conceição. Obrigado por ter coragem de me contar. Ela beijou a testa dele. Agora o senhor pode morrer em paz, sabendo a verdade e fazendo justiça. 3 minutos depois, Dona Conceição abriu a porta. A família estava do lado de fora, impaciente. O que vocês conversaram? Helena perguntou, a voz áspera. Conceição apenas olhou para ela. Coisas que precisavam ser ditas. E entrou de volta no quarto, fechando a porta novamente. Chamem o doutor Américo, Eduardo disse com voz mais firme do que estava há horas. Preciso mudar o testamento. Agora. A família arregalou os olhos. Mudar? Ricardo entrou. Pai, o senhor já decidiu tudo. Não precisa mudar nada. Eduardo olhou para ele com uma intensidade que o filho nunca tinha visto. Eu sei exatamente o que preciso fazer. Doutor Américo, venha. O advogado entrou, confuso. Senhor Eduardo, o testamento está pronto. Rasgue, Eduardo ordenou. Vamos fazer um novo, do zero. Helena ficou pálida. Eduardo, você não está bem. Está confuso. Os remédios... Eu nunca estive tão lúcido na minha vida. Eduardo a interrompeu. Agora saiam. Todos, exceto o doutor Américo e Conceição. A família tentou protestar, mas a voz de Eduardo foi cortante. Saiam! Eles saíram, furiosos e apavorados. Eduardo ditou o Novo Testamento. Cada palavra, cada cláusula. Deixo para minha esposa, Helena Mendes, a quantia de 5 milhões de reais, suficiente para viver confortavelmente, mas nada mais, porque descobri que ela nunca me amou. Doutor Américo olhou chocado, mas escreveu: deixo para meu filho Ricardo Mendes a quantia de 3 milhões de reais. E exijo que ele use 1 milhão para compensar o funcionário que ele destruiu 15 anos atrás. Se não fizer isso, perde tudo. Deixo para minha filha Cristina Mendes a quantia de 2 milhões de reais e que ela use esse dinheiro para fazer terapia e encontrar paz. Deixo para meu filho Paulo Mendes a quantia de 1 milhão de reais, desde que entre imediatamente numa clínica de reabilitação. Se não entrar, o dinheiro vai para instituições de combate às drogas. E o restante? Doutor Américo perguntou. Eram bilhões. Eduardo sorriu fracamente. O restante, 80% do meu patrimônio, deixo dividido entre as instituições de caridade dessa lista, os funcionários leais dessa lista, e 20% para Conceição Maria da Silva, que foi mais família para mim do que minha própria família. Doutor Américo parou de escrever. Senhor Eduardo, isso é revolucionário. É justo, Eduardo corrigiu. É o que sempre deveria ter sido. Ele assinou com mão trêmula. Testemunhas foram chamadas. Funcionários da casa que trabalhavam ali há décadas assinaram como testemunhas. O testamento foi lacrado. Quando a família foi chamada de volta e informada do conteúdo, houve explosão. Ricardo gritou. Helena chorou de raiva. Cristina ameaçou processar. Paulo nem reagiu, ainda no celular. Mas Eduardo já tinha fechado os olhos. Estava em paz. 2 horas depois, Eduardo Mendes morreu. Dona Conceição estava ao lado dele, segurando sua mão. Helena, Ricardo, Cristina e Paulo estavam do lado de fora, discutindo com advogados. O homem que construiu um império tinha partido.
Mas antes, tinha feito justiça. Nos dias seguintes ao funeral, a verdadeira guerra começou. A família contratou os melhores advogados do país para contestar o testamento. Alegaram que Eduardo estava senil, que foi manipulado, que Conceição tinha influenciado ele para roubar a herança. Mas Dr. Américo tinha sido cuidadoso, tinha gravado Eduardo ditando o testamento, tinha documentado que ele estava lúcido, tinha testemunhas, o testamento era incontestável. Ricardo, desesperado, foi atrás do funcionário que ele tinha destruído 15 anos atrás. Seu nome era Ademir, tinha 53 anos, morava num bairro pobre, trabalhava como segurança noturno. Quando Ricardo apareceu na porta dele oferecendo R$1 milhão como compensação, Ademir ficou em choque. Por quê? Ele perguntou. Porque meu pai exigiu no testamento. Se eu não compensar você, perco tudo. Ademir olhou para aquele homem de terno caro, finalmente entendendo. Então você só está fazendo isso por obrigação, não por arrependimento. Ricardo não respondeu. Ademir aceitou o dinheiro, mas disse algo que Ricardo nunca esqueceu. Dinheiro não devolve 15 anos de sofrimento. Não devolve minha família que me abandonou. Não devolve minha dignidade. Mas vou aceitar. E vou usar para ajudar outras pessoas que foram destruídas injustamente como eu. Cristina entrou em depressão profunda. O escândalo veio à tona. A mídia descobriu sobre o caso, o aborto, tudo. Seu casamento desmoronou. Ela finalmente procurou ajuda psicológica. Paulo, surpreendentemente, aceitou o ultimato. Entrou numa clínica de reabilitação. Foi difícil, doloroso, mas pela primeira vez em 12 anos ficou limpo. Helena, amarga e sozinha, descobriu que o amante, Dr. Sérgio, não queria mais nada com ela agora que não tinha bilhões. Ela ficou com os 5 milhões. Rica, mas vazia. E Conceição? Conceição se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil, da noite para o dia. 20% do império de Eduardo eram quase 2 bilhões de reais. Mas ela não mudou. Continuou morando na casa simples que sempre teve. Continuou usando roupas simples. Continuou humilde. Mas agora tinha poder. Poder para fazer diferença. Ela criou uma fundação, Instituto Eduardo Mendes, dedicado a ajudar empregados domésticos que sofreram abusos, ajudar funcionários demitidos injustamente, dar educação para filhos de trabalhadores. E toda semana ela visitava o túmulo de Eduardo, levava flores e agradecia. Obrigada por ter me ouvido, seu Eduardo. Obrigada por ter tido coragem de fazer o certo. Um ano depois, numa cerimônia pública, Conceição foi homenageada como personalidade do ano por seu trabalho social. O Instituto Eduardo Mendes tinha ajudado mais de 5 mil trabalhadores domésticos. Tinha dado bolsas de estudo para 1.000 crianças. Tinha reintegrado 300 funcionários demitidos injustamente. Quando Conceição subiu ao palco, uma mulher negra de 76 anos, que passou a vida invisível, o auditório inteiro se levantou. Aplausos ecoaram. Ela estava vestida de forma simples, como sempre. Vestido azul marinho modesto até os joelhos, sapatos pretos baixos, lenço colorido na cabeça. Nenhuma joia cara. Nenhuma ostentação, apenas dignidade. Eu fui empregada doméstica por 50 anos, ela começou, a voz firme, mas emocionada. Limpei casas, cuidei de crianças, servi refeições, e durante todo esse tempo fui invisível. As pessoas olhavam através de mim, nunca me viram de verdade. O auditório estava em silêncio absoluto. Mas um homem me viu, Eduardo Mendes, e nos últimos 3 minutos da vida dele, ele me deu algo que ninguém nunca tinha me dado. Ele me ouviu. E com isso mudou não só minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Eu guardei segredos por 30 anos. Verdades que pesavam na minha alma. Porque eu tinha medo. Medo de perder meu emprego. Medo de não ser acreditada. Medo de ser chamada de mentirosa. Mas quando seu Eduardo estava morrendo, eu percebi algo. Percebi que a verdade não é só para quem fala. É para quem precisa ouvir. E ele precisava. Precisava saber que a família que ele amava o estava traindo. Precisava saber que o dinheiro que ele trabalhou a vida inteira para juntar ia para pessoas que não mereciam. E quando eu falei, ele mudou tudo. Conceição olhou para a plateia. Quantas de vocês que trabalham em casas guardam segredos? Quantas já viram coisas erradas e ficaram caladas? Quantas têm medo de falar porque são invisíveis? Mãos começaram a se levantar. Dezenas, centenas. Eu entendo esse medo, Conceição disse, mas eu aprendi algo. A verdade tem poder. E às vezes, uma verdade dita no momento certo pode mudar um legado inteiro. Pode fazer justiça. Pode salvar vidas. Os aplausos foram ensurdecedores. Conceição desceu do palco abraçada por centenas de mulheres. Empregadas domésticas, babás, cuidadoras, todas invisíveis, todas vistas agora. Meses depois, Conceição estava no túmulo de Eduardo. Era um dia ensolarado. Ela colocou flores frescas e sentou no banco de mármore ao lado.
Seu Eduardo, ela disse baixinho, o senhor não imagina o que aconteceu. Ricardo usou o dinheiro para compensar Ademir. E mais, pediu desculpas, chorou. Disse que estava envergonhado. Cristina fez terapia, está melhor. Divorciou o marido político e está reconstruindo a vida longe dos holofotes. Paulo saiu da clínica limpo. Conseguiu emprego numa ONG que ajuda dependentes químicos. Ele disse que quer ajudar outros como ele. Ela sorriu através das lágrimas. E Helena... Bem, Helena está sozinha. Mas acho que pela primeira vez na vida ela está entendendo que dinheiro não compra amor. O senhor fez a coisa certa, seu Eduardo. O senhor deu para eles o que eles precisavam, não o que eles queriam. E isso fez toda a diferença. Conceição se levantou, tocou a lápide com carinho. Obrigada por ter me ouvido, obrigada por ter acreditado em mim, e obrigada por ter me ensinado que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena. Ela saiu do cemitério com o coração leve. Atrás dela, centenas de pessoas que ela tinha ajudado. Funcionários que ela tinha reintegrado. Crianças que ela tinha dado educação. Mulheres que ela tinha libertado. Todos ali porque uma babá invisível teve coragem de falar. Todos ali porque um bilionário moribundo teve coragem de ouvir. E todos ali porque a verdade, finalmente, tinha feito justiça. Se essa história te emocionou e te mostrou que a verdade sempre tem poder, mesmo quando vem da pessoa mais invisível, se inscreva no canal Status Bilionários. Toda semana trazemos histórias de confissões que mudam tudo, revelações que fazem justiça e verdades que libertam. Aperta o sininho e fica com a gente, porque aqui você vai ver que quem tem coragem de falar a verdade pode mudar um legado inteiro. Até a próxima.